Quantas vezes nós falhamos em reconhecer a vontade de Deus? Às vezes porque algo acontece nas nossas vidas, às vezes porque algo não tão bom assim aconteceu, a gente já deixa de reconhecer a vontade de Deus. Mas a Escritura nos afirma que Deus é bom em todo o tempo. A Escritura nos afirma que nosso Deus é bom. Ele não fica bom quando tudo está bem. Ele faz parte da natureza dele, em todas as circunstâncias. É claro que nós temos tantas outras coisas que nós precisamos reconhecer sobre o nosso Deus. Eu quero convidar você a reconhecer. Quero convidar você a olhar para Deus. E esse olhar são os olhos da fé, são os olhos daquele que se encontra com o sobrenatural, são os olhos do filho, são os olhos do servo que olha para a mão do seu Senhor, são os olhos do filho que olha para as mãos do seu pai, são os olhos do necessitado olhando para aquele que tem tudo para dar. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Aleluia. Vamos orar. Vamos reconhecer. Vamos confessar que Ele é o nosso Deus. Oh, isso eu posso descansar. Oh, Tu és Deus. Oh, Nós confessamos, Senhor, confessamos, Senhor, a Tua grandeza, a Tua soberania. Nós confessamos, Senhor, a Tua bondade. Nós confessamos, Senhor, a Tua glória. Nós confessamos, ó Deus, que ficamos admirados ao olhar para Ti, que ficamos, ó Deus, extasiados quando contemplamos a Tua glória. Oh Deus, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão glorioso, Senhor. Oh, e mesmo assim o Senhor olha para nós com um olhar de graça e misericórdia. E mesmo assim o Senhor vem ao nosso encontro para nos abençoar, para, ó Deus, derramar sobre nós mais da Tua graça, mais do Teu amor, mais de Ti, ó Deus. Oh, como somos felizes porque o Senhor é o nosso Deus. Como nos sentimos seguros porque o Senhor é o nosso Deus. Oh, vem nessa noite, Deus, marcar a nossa vida. Vem nessa noite, Senhor, nos encontrar com o nosso coração totalmente rendido, disposto aos Teus pés. Te adoramos. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos. Seja engrandecido, ó Deus, na nossa vida. Receba a honra, receba a glória, receba a adoração. Te oferecemos, ó Deus, aleluia, pois só Tu és digno, pois só Tu és digno.
te adoramos, Senhor, enquanto te adoramos, Senhor, se revela. Enquanto te adoramos, Senhor, manifesta-te. Enquanto te adoramos, Senhor, que sejamos tocados, curados, restaurados, transformados, porque estamos na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 O salmista diz: vale muito mais um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Eu prefiro. É uma escolha diária, uma preferência diária. Hoje nós escolhemos. Amém? Assim como Maria, a melhor parte. E essa não nos será tirada. Amém? Você se alegra com isso? Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Escolhemos o teu Filho Jesus, preferimos estar contigo, Jesus. Oh Senhor, oh escolhemos o Senhor Jesus, escolhemos nos render, oh te oferecer louvor e adoração, porque só tu és digno és, Senhor. Te adoramos nessa noite. Te adoramos nessa noite. Amém. Você pode cantar essa canção que diz: eu prefiro estar contigo, Jesus. Eu prefiro estar na tua presença. Eu prefiro ser achado em ti, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dizer isso. Vamos cantar essa verdade.
sobre nós nessa noite, trazendo a cada coração, a cada vida, o reconhecimento do propósito de termos nascido, que é te adorar, que é te amar, Senhor. Que cada vida, que cada coração aqui presente se encontre com a verdadeira razão, com o verdadeiro motivo, que não é outro a não ser te adorar, que não é outro a não ser te amar de todo o coração, com todas as suas forças, com entendimento, com tudo que temos, com tudo que somos. Resgate e traga ao nosso entendimento, ao nosso coração, o verdadeiro propósito, Jesus, que é te adorar, te amar. É pra isso que eu vivo, pra te adorar. Será que você pode dizer isso? Será que você pode cantar isso com intensidade? Não existe outro propósito a não ser adorar o Senhor e amar de todo o coração. Foi que eu nasci pra te amar. É pra isso que eu vivo, pra te adorar. Foi que eu nasci pra te amar. É pra isso que eu vivo, pra te adorar. Foi que eu nasci pra te amar. É pra isso que eu vivo, Jesus, amado Jesus, oh meu amado, declare seu amor pelo Senhor, declare seu amor pelo Senhor, meu amado Jesus, meu amado receba o nosso amor, receba a nossa adoração, como ato, como resposta ao teu amor nessa noite, Senhor. Receba a nossa adoração como resposta ao teu amor que nos alcançou, ao teu amor que nos conquistou. Te amamos, Senhor Jesus, por isso te adoramos, por isso te adoramos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, aquele que tem um nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Tu és o Senhor, não há outro como o Senhor. Seja adorado nessa noite. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre.
Oh, contemplar a tua grandeza, a tua beleza. Conhecer, compreender quem tu és. Quem tu és. A tua obra, o teu favor sobre nós. Ao ponto, Senhor, de não conseguirmos ou ficarmos distantes, Senhor, deste teu amor, dessa tua grandeza, antes nos respondermos ao à tua grande obra, ao teu grande amor, ao teu grande favor sobre nós. Essa noite nós queremos mesmo apresentar ao Senhor os nossos corações, as nossas vidas em rendição, para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor cresça em nós e cumpra sobre nós a tua vontade e o teu querer. Espírito Santo, ajuda-nos nessa hora a apresentarmos o nosso coração em rendição ao Senhor. Espírito Santo, ajude-nos a entregarmos e nos rendermos, ou de depositarmos o que temos e o que somos diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Talvez você não conheça essa canção, mas eu quero te desafiar a fazer dessa canção uma oração que expressa mesmo um desejo de se render e entregar tudo que você tem, o seu coração ao Senhor. Enquanto cantamos, você pode acompanhar a letra pela projeção e orar de todo o coração, em espírito e em verdade, dizendo ao Senhor: eu me rendo porque eu quero te conhecer mais, eu me rendo porque eu preciso de mais, eu preciso mais do Senhor sobre mim. Cante isso, ore isso ao Senhor nesta noite. Dizendo a Ele: eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. É nessa oração, nessa noite, Senhor, é o nosso desejo. Enche-me da graça do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, preciso de ti. Preciso de ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, Senhor.
conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Comece a orar essa verdade de todo o seu coração. Comece a dizer isso ao Senhor. Eu me rendo, eu me entrego para conhecer-te mais, para conhecer aquilo que o Senhor tem reservado a nós, para conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, para, Senhor, conhecer aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, diga a Ele, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Diga isso ao Senhor, eu me rendo de todo o coração, me entrego sem reservas ao Senhor, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, faz teu querer em mim. Faz o teu querer aqui neste lugar, Senhor. Que cumpra a tua vontade sobre nós, que cumpra a tua vontade sobre cada coração. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Diga isso mais uma vez. Faz teu querer em mim. De todo o coração, diga sim, Senhor, sim, Senhor. Eu me rendo. Sim, Jesus. Nos rendemos
Nos rendemos ao Senhor. Essa é a adoração que o Senhor anseia encontrar na terra. Uma adoração semelhante ao céu. Encontramos na palavra uma descrição da adoração que acontece continuamente no céu. Aleluia. Onde todos se reúnem para dizer que o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. 24 autoridades, 24 anciãos saem dos seus tronos e se prostram diante do Senhor, oferecendo aquilo que eles têm de melhor, oferecendo as suas coroas em adoração. Os 4 seres viventes, junto com os anjos, não se cansam de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Tu és santo, Senhor. E nessa noite nós reconhecemos a Tua grandeza e nos rendemos em adoração, nos unimos aos céus, ou em uma só canção, dizendo quem Tu és, e Tu és santo, santo. Estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante Tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do Teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos Seus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia, só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever. Você pode dizer isso? Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.
Desfrutar da tua presença, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a contemplar a beleza da tua santidade, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos esquecer das outras coisas. Ensina-nos, Senhor, a nos assentar aos teus pés e olhar nos teus olhos. Ensina-nos, ó Deus, ensina o nosso coração, Senhor. Ensina a nossa mente, Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a desfrutar da tua gloriosa presença. Oh, não há nada melhor, Senhor, do que a tua presença. Não há nada melhor, Senhor, do que te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, oh Deus, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo. Gostaria que nós cantássemos o refrão sem os instrumentos, agora só as vozes. Deus poderoso, santo, santo, 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 Deus poderoso, santo, Deus poderoso, santo, Deus poderoso, só tu és santo, 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 Deus santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso,
Essa expressão, ela é usada pelos anjos que assistem diante do trono de Deus. É um privilégio para nós podermos usar essa expressão, que nos foi revelada pela palavra de Deus. A palavra de Deus descreve que diante de Deus eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Dia e noite eles proclamam esta verdade diante do trono de Deus, e nós somos privilegiados porque recebemos esta revelação da palavra de Deus, de forma que nós podemos, junto com os anjos, declarar a santidade de Deus, contemplar a santidade de Deus, sermos levados à santidade de Deus, porque o véu foi rasgado pelo sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário, e Ele abriu o acesso à presença do grande, soberano e santo Deus. Amém. Nós podemos entrar, nós podemos permanecer nessa presença e desfrutar da presença de Deus, meu querido. A minha oração é que dia após dia nós sejamos livres no nosso entendimento, livres no nosso coração, nos nossos sentimentos, e que Deus traga revelação a nós para percebermos a grandeza desse momento, para percebermos a grandeza do que Ele tem feito por nós, e da maneira com que Ele nos chamou para o adorar em espírito e em verdade. Glórias ao seu nome, que é santo para todo sempre, para todo sempre. Amém. Minha oração hoje, Senhor, nesta noite, é para que o Senhor nos conduza e continue nos conduzindo neste caminho de entendimento, de revelação, que a Tua palavra soe nos nossos corações em alto e bom som, que sejamos tocados, movidos, transformados. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, mais uma vez, nossa gratidão a Ti, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar o Lucas aqui, por favor. Lucas, que também é pastor, que Deus me deu a graça, né, de poder colocar a mão sobre a cabeça dele lá no dia da ordenação, em agosto. A quem Deus tem usado tremendamente para nos abençoar, em minha vida, na vida da minha família, família dele. Pastor Carlos e Carol não vieram hoje porque é a despedida deles, né? Eles ficaram 3 meses na Itália, só os dois, pai e filha. Imagina o grude que ficou, né? Então eles precisavam desse tempo hoje para estarem, né, se despedindo, o pai volta agora junto com o Lucas para a Itália, da Itália para o Brasil, e a Carol fica aqui com a gente, né? A Carol é nossa, uhul, né? E é uma família que tem nos abençoado muito, sempre, né? Desde que nos conhecemos. Deus tem realmente colocado nos nossos corações algo muito intenso a respeito da obra dele e da obra que ele tem nas nossas vidas juntos, né? Já estivemos em muitos cultos juntos, em muitas reuniões juntos. Deus tem sido sempre gracioso conosco, nos dando momentos inesquecíveis, momentos assim marcantes, transformadores para nós, como pessoas e como igreja também. E eu creio, né, nessa obra de Deus na vida dele, através da vida dele, da família. Ele é casado com a Renata. A Renata está lá segurando as pontas lá, junto com a esposa do pastor Carlos lá na igreja, né? E mais a liderança de lá, a Cris, né? E são pessoas adoráveis também, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, eu tenho certeza disso, né? Mas sem mais delongas, eu desafiei, né? Desafiei, né? Trazer uma palavra aqui hoje, porque geralmente é o contrário, né? Ele ministra louvor e eu prego, né? Nos nossos cultos, né? Vai ser um privilégio hoje para mim.
Que privilégio! Ter o Lucas com a gente, ministrando a palavra, com certeza uma palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Mas é um privilégio mesmo, né, irmãos? Estar aqui com vocês, né? Desde a semana passada, nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos e juntos, né, adorarmos ao Senhor. Durante toda essa semana, eu tive a oportunidade de conhecer, né, mais de perto alguns irmãos e conhecer essa cidade maravilhosa também, né, Londres, e estou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem me proporcionado nesses dias, né, esse tempo tão precioso com o pastor Emílio, com a Tati, né, com a Maria Clara. Eu louvo ao Senhor, né, por esse tempo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez, abrindo os nossos corações para receber a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha sobre nós como exatamente ela é, como semente carregada de poder e vida. Amém. Que alcance os nossos corações, que os nossos corações sejam como terra fértil, para receber, Senhor, essa semente, uma semente boa, Senhor, uma semente que vai brotar, germinar, crescer e frutificar muitos frutos. Amém. Frutos que glorificam o Teu nome, frutos que glorifiquem o Pai. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra venha sobre nós como espada afiada, Senhor, pronta para ir até o mais profundo do nosso ser, ou até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os intentos do nosso coração. Amém. Que a Tua palavra venha sobre nós como um martelo que esmiuça a pedra. Que a Tua palavra venha arrancar, quebrar de nós tudo aquilo, toda mentira, todo sofisma, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Deus. Que a Tua palavra venha de encontro aos corações endurecidos, que corações de pedra se transformem em corações de carne, sensíveis ao Teu mover, sensíveis à Tua voz. Amém. Que a Tua palavra venha sobre nós como espelho que revele as nossas imperfeições, que nos cura, que nos transforma, que nos faz, Senhor, de glória em glória, sermos mais parecidos contigo. Amém. Vem sobre nós, fique à vontade, Espírito Santo, para falar, para trazer entendimento e revelação a respeito da Tua palavra, que nós oramos, que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus 7. Hoje, quando o pastor Emílio, né, me deu essa oportunidade de estar compartilhando a palavra, né, com os irmãos, veio algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar coisas que eu tenho vivido, coisas que o Senhor tem me ensinado, tem me direcionado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e que eu tenho certeza também que falará o coração dos irmãos nessa noite. Mateus 7, eu quero ler rapidamente alguns versículos, eu irei ler muitos outros ao longo dessa palavra, mas para iniciarmos mesmo, vamos lá em Mateus capítulo 7, no verso 21, diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, esse é um texto que fomenta muita discussão, assim, muito ensino, mas eu quero me deter, né, hoje apenas a uma verdade que está explícita aqui. Jesus, nessa passagem, ele nos revela um princípio, né, a ser vivido por nós, para nós não errarmos na nossa caminhada, na maneira que nós conduzimos, né, a nossa vida. E aí eu quero me deter apenas ao fato de dizermos, né, o fato de dizermos Senhor, Senhor, profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas, né, ou grandes obras, não é uma garantia de que alguém será aceito naquele dia, é o que nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler. Não que fazer sinais, expulsar demônios,
falar em outras línguas, isso seja ruim, não, pelo contrário, né? Em outros momentos o Senhor falou que aqueles que creem nele fariam obras maiores do que aquele estava operando na terra. A questão não é essa. Nós podemos entender aqui, né, como um princípio, como uma fala de Jesus, que é esse nunca vos conheci, que existe algo que está, né, como base de todas essas ações, de todas essas obras citadas, né, anteriormente no texto. Existe algo, né, algo precisa estar na base destes sinais, destes prodígios, algo deve estar na base da nossa caminhada cristã. E esse nunca vos conheci, né, citado aqui pelo mestre, revela que o que precisamos é muito mais do que obras, muito mais do que o fazer, mas algo precioso com Deus, que é intimidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre intimidade com Deus, sobre essa aproximação que nos leva a conhecer o Pai e sermos conhecidos pelo Pai. Para falarmos sobre intimidade, eu quero falar também sobre a condição do nosso coração. Como está o nosso coração? Qual é a condição do nosso coração? O que tem permeado os nossos atos, as nossas motivações, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus? E eu quero rapidamente passar por 3 aspectos que veio intensamente no meu coração essa tarde. 3 chaves, eu posso dizer assim, 3 pontos que revelam um pouco a condição do nosso coração e a situação que nós devemos nos encontrar para termos intimidade e aproximação verdadeira e sincera com o Senhor. A primeira questão que eu quero tratar nessa noite, a primeira chave que revela muito a respeito do nosso coração e da nossa vida, do nosso caminhar com Deus, é: abrace a estação em que você está. Abrace a estação em que você está. Irmãos, Deus, Ele tem um plano lindo para cada um de vocês. Em apenas 2 cultos, né, que eu tive o privilégio de estar aqui na Igreja Cristo em Nós, já deu para ver, assim, para ter um vislumbre do plano tão grandioso que Deus tem para vocês. E nessa noite eu reforço que Deus tem um plano para nós como igreja, mas Deus tem um plano para cada um de vocês. E nós precisamos entender o que Deus tem reservado para nós. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Olha o que o Salmo 138, verso 8 diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O salmista fala: teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você pode repetir isso nessa hora? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para nós. E sabe o que é mais interessante, cara? Que Deus, Ele não tem um plano para nós. Ele não criou um plano para nós e apenas nos mostrou esse plano e está falando: ô Ruth, olha aqui o plano que eu tenho para você. Vai lá viver o plano que eu tenho para você. Vai lá alcançar o plano que eu tenho para você. Não! Ruth, olha aqui o plano que eu tenho para você. Deus tem um plano para cada um de nós e quer executar
e quer fazer cumprir esse plano e esse propósito que Ele sonhou, que Ele planejou para nós, junto a nós. Amém. Bem junto Amém. a nós. É como se Ele estivesse dizendo: eu quero sair com você, eu quero fazer isso com você, eu quero cuidar de você nesse propósito, eu quero estar aí bem perto de você, bem sucedido. Eu não quero que você se desfaleça com a pressão ou com os temores. Eu quero estar em vocês, cumprindo o meu propósito, o meu plano para a vida de cada um de vocês. Deus tem um plano para cada um de nós, e o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 10 e verso 11, diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual o enviei. O Pai está dizendo que todas as coisas que Ele falou ao seu respeito, ao nosso respeito, Ele cumprirá. E não apenas brotando, diz o verso 11, mas florescendo. É o desejo de Deus para nós. E para que sejamos capazes de fazer isso, nós temos que ser capazes de abraçar cada estação que nós nos encontramos. E quando eu falo de tempos e estações, rapidamente eu me lembro de uma que às vezes é difícil a gente passar por ela, que é o deserto. E eu posso me recordar inúmeras vezes que eu já estive no deserto, né, como estação da vida. E eu creio que você também pode se lembrar de inúmeras situações, de inúmeras vezes que você também passou pelo deserto, por aquele tempo seco, por aquele tempo miserável, né, por aquele tempo que às vezes nós chegamos diante de Deus e meu Deus, dando aqueles pitis, né, eu quero morrer, né, por que isso comigo? Né, o que está acontecendo? O Senhor não me ouve, o Senhor não me responde. Aqueles tempos que nós não entendemos o que está acontecendo, que a dor, né, que a angústia é o nosso maior parceiro, aquele tempo que nós não sabemos de fato por onde ir, para onde ir, o tempo de deserto. Só eu já passei por tempo de deserto aqui? Quantos já passaram por tempo de deserto? Irmãos, eu quero trazer um novo entendimento a respeito do deserto nessa noite, que está lá em Oséias, no capítulo 2, verso 14. O Senhor nos traz algo muito interessante a respeito do deserto, que é o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Isso é o Senhor falando com o seu povo. E lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e farei do vale de Açor, Açor que significa provação, uma porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade. Que profundo, que intenso! Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor, que é o sofrimento, uma porta de esperança. Olha o novo entendimento que o Senhor nos traz a respeito do deserto. Olha o novo entendimento que o Senhor nos traz a respeito das situações ou da estação que nós mais corremos. Ele nos atrairá, nos levará para o deserto para falar ao nosso coração, para se relacionar conosco, para gerar intimidade. E transformará do nosso vale de provação
uma porta de esperança. Amém. Para retirar de nós, extrair de nós uma canção e um vigor, como no tempo da nossa mocidade. O deserto como um lugar de intimidade. O deserto como um convite para Deus falar no nosso coração. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda a estação que você vive. E se você estiver em uma estação de deserto, entenda que é o Senhor te convidando a ir mais fundo, a se entregar em intimidade com Ele. É o Senhor te dando um convite para entrar fundo, um tempo de aprender a ver e ouvir de uma maneira completamente nova. Amém. É o que o deserto, é o que as circunstâncias difíceis fazem conosco. Podemos chorar, espernear, podemos não entender muito bem as coisas, mas nós devemos abraçar essa estação. Abraçar essa estação lembrando das promessas de Deus para nós. Lembrando que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória, né, que em nós há de ser revelada. Lá em Romanos 8 nós encontramos isso. Entender de que todos os lados somos pressionados, não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo nos fala isso lá em 2 Coríntios 4. Entender que isso vai passar, o salmista fala sobre isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Entender que ainda que eu ande, ainda que eu andasse pelo vale, né, da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Crer naquilo que o profeta diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Creio no Salmo 18, no 112, naquilo que Isaías nos fala no capítulo 50, no capítulo 51, textos que nós podemos trazer à memória quando nós estivermos passando por tempos difíceis. Esses foram alguns que, quando me encontro em tempos de deserto, eu trago à minha memória a promessa, porque Deus tem um plano para mim, e essa circunstância, essa estação que eu estou vivendo, talvez não tão muito boa, é apenas um convite de Deus para que eu vá mais fundo no Amém. Daniel, capítulo 2, tem um verso 20 e 21, tem um texto muito lindo, diz o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem, Ele muda as épocas e as estações. A nossa vida é feita assim, de épocas, de estações, e nós precisamos buscar da parte de Deus o entendimento daquilo que nós estamos vivendo, abraçar a estação em que estamos vivendo, para atrair dela tudo aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Amém? Lembre-se que Deus tem um plano para você e que Ele quer que sejamos bem-sucedidos em cada estação. Abraça a estação que você está. Muitas vezes temos a tendência de negar tanto as coisas. Muitas vezes nós precisamos viver aquilo que Paulo nos ensina, de esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, a estação mudou, a época mudou, e muitas vezes nós insistimos em ficar lá atrás, no passado. Abraça a estação que Deus tem te dado agora, hoje, certos de que esse é um convite de Deus a te conduzir mais fundo em intimidade com Ele. Amém. Porque intimidade é o que realmente importa. Ser conhecido por Deus e conhecer a Deus é o que realmente importa. Nós lemos rapidamente lá em Mateus capítulo 7.
Abrace a estação que você está. Segunda chave, o segundo aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é: fixe os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Nós podemos olhar para a história de Pedro, e todos nós conhecemos essa história. Eles estavam em um barco, Pedro estava em um barco, juntamente com os discípulos, no meio de uma tempestade, quando eles olham e veem Jesus andando sobre as águas em direção a eles. Eles perguntam: és tu, Jesus? Jesus se apresenta, confirma: não, sou eu, porque eles estavam com muito medo. E Pedro, ousado como ele é, como nós o conhecemos já, diz: Senhor, se és tu, me faça ir ter contigo. Pula do barco, começa a caminhar sobre as águas. De repente olha para um lado, olha para o outro, vê que está acontecendo uma tempestade e começa a afundar. Todos nós conhecemos essa história. Jesus vai lá e: vem cá, Pedro, homem de pouca fé. Estava indo bem quando percebe a tempestade, as circunstâncias ao seu redor, e muitas vezes é isso que acontece na nossa caminhada com o Senhor. Por isso, fixe os seus olhos no Senhor. Quando nós conseguimos manter os nossos olhos fixos no Senhor, quando nós mantemos os nossos ouvidos atentos à voz dele, não importa quais tipos de circunstâncias ou que tipo de tempestade apareça, nós permaneceremos firmes. Permaneceremos firmes. E aqui eu vejo, pastor, assim, um grande inimigo que nos ronda nesse tempo, um grande inimigo que toma muitas vezes as nossas vidas, que nos atrapalha nessa caminhada com o Senhor, que se chama distração. Distração. Quantas vezes, por poucas coisas, nós nos distraímos, nós tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus. Sabe aquela situação assim: gente, e quanto a isso? E aquilo outro? Você vai por esse caminho e será que não vai ser igual? Será que a história não vai ser repetida? E sabe as distrações, as coisas que vêm às nossas vidas para nos tirar do foco, para nos tirar do nosso olhar, nos tirar o nosso olhar do Senhor Jesus. Cuidado com as distrações. É um grande inimigo que tem nos cercado e que tem nos separado, que tem nos impedido de viver a plenitude que o Senhor tem preparado e reservado a cada um de nós. Eu gosto muito daquela canção que diz: não tenho tempo para perder com ressentimentos. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, nem diz a canção. É porque nós estamos tão focados e os nossos olhos estão tão fixos no Senhor Jesus que nada mais nos importa. O que nós queremos de fato é Cristo e viver Cristo, e que Cristo seja revelado em nós, que nós sejamos achados em Cristo. É importante que nós não tiremos os nossos olhos dele. Precisamos ser íntimos do Senhor. Precisamos ouvir a sua voz. Somos suas ovelhas e já temos acesso a isso. Amém. E a minha oração nesses dias é o seguinte: Senhor, que eu seja achado no lugar, com os meus olhos fixos para o Senhor. Que o menor sussurro, que o menor movimento do teu Espírito possa ser rapidamente percebido, entendido, ouvido, sabe? De nós buscarmos intimidade com Deus, que o menor mover do Espírito Santo já possa ser percebido por nós e sermos atraídos por sua presença. Amém.
Esteja pronto para caminhar com Ele. Fixe o seu coração nele e deixe Ele te conduzir a lugares que você ainda nunca foi. Eu não sei quantos anos, quanto tempo você tem de caminhada cristã, mas uma coisa eu sei: o Senhor tem mais. E o Espírito Santo nesse tempo anseia pegar-nos como crianças pelas mãos e nos levar a lugares que nós ainda nunca fomos, a experimentarmos coisas no Senhor que nós ainda nunca vivemos. E é por isso que nós temos que nesse tempo ansiar por mais de Deus, mantermos os nossos olhos fixos nele, para contemplarmos e vivermos aquilo que o Senhor tem de profundo e de intenso para cada um de nós. Amém. Deus tem mais. Ele quer nos revelar aquilo, né? O pastor Emílio falou sobre isso no último culto. Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou, nem coração humano. Isso é o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus quer nos dar esse entendimento e nos levar, nos conduzir a viver, né, tudo aquilo que Ele tem reservado a nós. Muitos de nós, quando somos salvos, nós paramos com esse processo. Muitas vezes nós encontramos a obra de redenção de Cristo em nós, mas nos estacionamos na nossa caminhada cristã. E eu te desafio a começar de fato a andar com Cristo, a andar com os olhos fixos em Deus e a experimentar essas coisas grandes, essas coisas que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Amém. Amém? A terceira e a última chave, o terceiro e último aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é viver em constante rendição. Se nós queremos ter um coração íntimo, sermos achados em um estado de intimidade com o Pai, nós precisamos viver em constante rendição. É o que nós cantamos nessa noite. Eu me rendo, né? Eu me rendo. Para quê? Para conhecer-te mais. Para conhecer-te mais. Eu posso dizer que esse tem sido assim, um segredo, né? Um segredinho assim, que eu tenho vivido com o Senhor. Que eu tenho sido desafiado pelo Espírito Santo em viver em constante rendição. Entrega em se submeter mesmo à vontade de Deus, né, sobre a minha vida. Uma escolha em viver em um lugar de rendição consciente. Mas certo de que esse é o melhor. Esse é o que Deus tem reservado para mim. E para falar sobre rendição, existe um texto que sempre vem ao meu coração, que está lá em João, no capítulo 15. Você pode abrir, nós vamos ler boa parte desse texto, onde o Senhor Jesus, antes de morrer ali com seus discípulos, libera algumas palavras tão edificantes mesmo para o seu corpo e nos fala um pouco sobre essa questão da rendição. João, no capítulo 15, o Senhor Jesus começa dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito isto, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Esse é um texto lindo, um texto que fala e tem falado profundamente ao meu coração nos últimos tempos. Poderíamos retirar daqui tantas revelações de Deus para nós, poderíamos passar a noite toda falando desse texto, mas eu quero me deter a um ensinamento aqui do Senhor Jesus, que se encontra aqui no verso 13 em diante, que diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quando nós lemos isso, imediatamente, vem ao nosso pensamento de que o Senhor aqui estava se referindo às nossas amizades, às pessoas dele, nas nossas vidas, pessoas que Deus traz, para as nossas vidas e que nós amamos intensamente. Esse seria talvez um dos primeiros pensamentos que nós temos ao lermos esse verso 13. Nós podemos pensar que a maior prova de amor que eu poderia dar, por exemplo, ao Emílio, meu amigo, era morrer por ele. É o que nós pensamos em primeiro instante ao lermos o verso 13. Na verdade, é esse também, o significado que nós encontramos nesse texto, mas não apenas isso, não apenas darmos a nossa vida pelo nosso próprio amigo. Na verdade, o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte: vocês são os meus amigos. Jesus estava se declarando para os discípulos: vocês são os meus amigos. Eu, estou chamando vocês agora de amigos e não apenas servos. Na verdade, o que vocês não sabem é que eu morrerei por vocês, porque vocês são os meus amigos. Amém. Eu entregarei a minha vida por vocês, e estou pedindo que cada um de vocês faça o mesmo por mim, que também sou seu amigo. O Senhor Jesus aqui nos convida a entregarmos a nossa vida por amor a Ele, em completa rendição a Ele. Ele continua no verso 14: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós. Nós podemos lembrar lá de 1 João capítulo 4, Nós amamos Ele, mas por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele que deu a sua vida por nós, por isso nós somos seus amigos. Ele que nos escolheu, que nos amou primeiro, que não nos desampara, que não nos deixa só. E nós? Será que nós podemos entregar a nossa vida para Ele? Será que nós podemos nos rendermos e, como fruto dessa amizade, nos rendermos, entregarmos as nossas vidas de fato, de verdade, de todo o coração a Ele? Será que nós podemos render tudo a Ele? Ele quer que estejamos constantemente em um lugar, rendendo o nosso coração, permitindo a Ele nos mudar, permitindo a Ele nos transformar. Ele deseja que nós estejamos no lugar de total rendição. Sabe, irmãos, eu sinto que no meu espírito que esse é o tempo, de fato, de intimidade, da igreja se entregar em intimidade e aqui nesse aspecto se entregar em rendição, de render tudo. Eu sinto que é tempo de render o nosso tempo, é tempo de render as nossas finanças,
é o tempo de render as nossas convicções religiosas, porque muitas vezes nós viemos recebendo tantas coisas a respeito de Deus através da religião, e o Senhor tem nos convidado a nos rendermos, colocarmos à disposição para Ele, inclusive as nossas convicções religiosas, para que Ele nos mude, nos transforme, É tempo de rendermos a Ele as nossas tradições, mas realmente eu sinto algo muito forte, que este também é um tempo de nós rendermos ao Senhor a nossa dor. Realmente esse é o tempo de rendermos ao Senhor as nossas mágoas, as nossas frustrações. Sabe, de rendermos ao Senhor as nossas feridas. Esse é o tempo de nos rendermos por completo ao Senhor, porque só assim nós seremos capazes de experimentar o maior amor da nossa vida. Amém. Porque só assim nós seremos capazes de experimentar essa paz que invade a nossa alma e que nos dá a condição de livres rompermos, caminharmos, vivermos a vida que Deus tem preparado para nós. E mesmo quando nós sentirmos que não existe nada mais para entregar ao Senhor, é tempo de nos rendermos para vivermos aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Amém. Eu te desafio a ter essa experiência de rendição com o Senhor Jesus. Eu te desafio nesse tempo a fazer essa oração. Deus, Espírito Santo, me ajude. Eu quero render tudo que eu tenho ao Senhor. Que às vezes nós achamos que são render coisas boas, render o nosso tempo, o nosso dinheiro, mas precisamos render aquilo que também está no nosso coração. E no nosso coração nós muitas vezes encontramos a ferida, a dor. Não, Senhor, aqui não. Aqui o Senhor não pode tocar, não. É tempo do Senhor tocar em todas as coisas. É tempo de entregarmos a Ele todas as coisas, para que possamos viver uma nova vida, uma novidade de vida. Amém. E sabe, irmãos, o fato de estar aqui hoje é fruto desse tempo de rendição, desse tempo de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero render a minha vida e o meu coração ao Senhor. Sabe, como testemunho mesmo, eu quero dizer a vocês que vale a pena. Vale a pena se render aos planos de Deus, mesmo que isso exija entregas sacrificiais. Será? O maior sacrifício foi feito por nós, foi feito pelo nosso amigo na cruz. Nada mais, nada que eu faça se compare, nenhum sacrifício, nenhuma entrega que eu faça se compara à maior entrega que foi feita por mim na cruz. E dia após dia, nós temos visto que vale a pena viver esse tempo de rendição ao Senhor. Render o nosso coração a Ele. Rendição constante. A condição do nosso coração está diretamente conectada à nossa disposição em sermos obedientes. Amém. Obediência é a linguagem de amor de Deus. Nós vimos isso aqui, em João 15, 14, diz, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Deus, Ele não se deixa enganar, Ele realmente conhece, Ele realmente sabe quem são os seus amigos, seus verdadeiros amigos, que demonstram o seu amor por Ele, a sua entrega, a rendição a Ele. Aquilo que Ele nos ordena, Ele ouve do Pai. Nós lemos isso no verso 14, no verso 15. Então, a nossa obediência deve ser à vontade do Pai. Na nossa última reunião, nós cantamos isso e oramos isso continuamente. Senhor, venha o teu reino e faça a tua vontade. Obediência
à vontade do Pai. E isso é mais do que uma canção. É mais do que mais um dessas campanhas publicitárias que às vezes surgem no meio gospel. É mais do que uma experiência, né, assim, divertida. Se submeter, obedecer, se render à vontade do Pai. É uma questão de anelo, de se anelar por algo mais profundo. De sermos construídos, de sermos transformados, de estarmos em constante crescimento. Nos movermos com o nosso amigo, nos movermos com o plano que esse amigo tem preparado e escolheu viver conosco nesses dias. Cada um de nós é tão importante naquilo que Deus quer fazer na terra. Não se engane, talvez você não tenha estado, né, assim, na obra, no fazer tão envolvido, diretamente envolvido, né, com alguma questão aqui na igreja, mas você é muito importante naquilo que Deus tem para realizar, para fazer na terra, para fazer aqui neste lugar. Todos nós temos um papel a desempenhar, e minha oração é que todos vocês estejam naquele lugar onde sejam atentos, tão atentos à verdadeira condição do seu coração, verdadeira situação de intimidade de você para com Deus. Que simplesmente exista um lutador que se levante dentro de você, sabe, uma força gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a buscar, sabe, ardentemente viver tudo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Que você não desista, que você não volte atrás, que você não retroceda, que você não volte para as mesmas coisas, para as mesmas práticas, mas que você rompa e viva a plenitude de Deus. Amém. Reservada está para você. Amém? Amém. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai. E dizer mais uma vez ao Senhor, agora talvez com um pouco mais de entendimento, a oração e a letra da canção que nós acabamos de cantar. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo para conhecer-te mais, eu me rendo para viver aquilo que o Senhor tem separado e preparado. Eu anseio estar no lugar onde sou achado, onde sou conhecido pelo Senhor. Como diz o Senhor em João 15, de estarmos conectados à videira. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos e precisamos estar conectados na videira verdadeira para que possamos dar frutos, muitos frutos, frutos que glorifiquem o Pai. É esse o nosso desejo, é esse o meu desejo. E se é o seu, você pode fechar os seus olhos e dizer isso ao Senhor. Quero estar conectado em Ti, Senhor Jesus. Quero ser achado em Ti e que o Senhor seja achado em mim. Quero entender esse plano que o Senhor tem para mim. Quero entender a estação em que me encontro, certo de que onde estou é o lugar que o Senhor tem me levado para Te conhecer mais, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, ajuda-nos, ajude a cada um dos meus irmãos a permanecerem com seus olhos fixos em Jesus, longe de toda distração, longe de todo ressentimento, longe de toda situação que nos faz, ou que nos tira dos focos, que nos tira do foco, que nos tira, Senhor, da conexão plena e verdadeira contigo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos render, de nos rendermos completamente
ao Senhor Jesus, à vontade do Pai. Que o nosso maior ato de adoração nesse tempo seja a obediência. Que o nosso maior ato de adoração nesse tempo seja a obediência à vontade do Pai. Ajuda-nos a colocarmos o nosso coração e a nossa vida em entrega àquele que se entregou por nós primeiro, aquele que nos amou e se entregou por nós primeiro. Senhor Jesus, queremos ser teus amigos e estarmos dispostos a entregarmos, a rendermos a nossa vida por amor a Ti. Traga-nos uma nova compreensão, Senhor, neste tempo de rendição. Traga-nos uma nova compreensão, traga ao Teu povo uma nova compreensão e revelação, do Teu amor, e que o Teu amor por nós nos faça Te amar mais, e obedecer a Tua palavra e nos render ao Senhor. Que esse novo tempo nos alcance, que esse novo tempo alcance cada coração, o tempo de rendermos o nosso coração ao Senhor e experimentarmos apenas a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Sopra sobre nós, Espírito de Deus, e nos leve para onde o Senhor anseia, para onde o Senhor quer, que não possamos questionar ou duvidar, antes possamos nos entregar sem reservas, de todo o coração ao Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Como nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Como nós precisamos, da revelação daquilo que nos prende, daquilo que nos impede de viver a plenitude, do Evangelho da vida que Cristo conquistou e planejou a nós. Revela, traz a cada coração, a cada mente, Senhor, o entendimento daquilo que nos prende ao passado, daquilo que nos impede de entregarmos livremente o nosso coração, Senhor, e vivemos a vida que o Senhor tem reservado a nós. Vem sobre nós nesse tempo, nos liberando para viver, nos liberando para sermos achados em intimidade contigo, Senhor Jesus, de ouvirmos a Tua voz guiando os nossos passos, de ouvirmos a direção do Teu Espírito conduzindo cada decisão, conduzindo, Senhor, e ministrando a respeito de cada situação. Ajuda-nos nesse tempo, que sejamos íntimos de Ti, que a Tua voz não seja algo distante de nós, que a Tua palavra não seja algo que seja achado longe de nós e incompreensível, não. Que a Tua palavra, que a Tua voz, que a Tua presença seja achada em nós, que o Teu mover, Espírito Santo, seja sensivelmente percebido por cada coração, por cada vida. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo. Sabe, meu querido, rendição diz a respeito de entrega daquilo que durante muito tempo nós temos conservado,
nós temos acobertado, nós temos trago para perto de nós, mas que nesse tempo o Senhor nos dá o entendimento que isso só nos afasta, que isso só nos afasta da sua presença e da vida dele em nós. Rendição diz respeito à submissão, à entrega à vontade do Pai. Não a nossa vontade, não as nossas convicções, não ao nosso querer. Dar lugar àquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo faz por nós e em nós. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo. Que essa seja a sua oração, que esse seja o seu clamor, que esse seja o seu desejo. A cada manhã, a cada dia, dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O que tu queres que eu entregue para que possamos viver uma vida de maior intimidade? O que tem me separado de ti, Senhor? Eu quero te entregar porque eu quero te conhecer. Eu quero viver a vida que o Senhor tem preparado para mim nesse tempo. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, Senhor. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Estamos certos que essa caminhada é uma caminhada emocionante. É uma caminhada que somos surpreendidos por Deus a cada dia. É uma caminhada de novidade. Quando decidimos render o nosso coração e a nossa vida para viver a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Queridos, vamos orar. Encerrar o nosso culto com essa direção clara nas nossas vidas. Rendição, rendição, rendição. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por deixar tão claro para cada um de nós. Mas obrigado também, Senhor, porque apesar de muitas vezes nos render, ser desafiador, não é um peso. Na verdade,
nos render ao Senhor é libertador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que ao irmos para os nossos lares, ao participarmos do tempo que vamos ter agora, nosso coração esteja posicionado nessa mesma atitude de rendição, de entrega. Que seja apenas o começo. Que seja apenas o começo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigadão, Lucas. Amanhã, de madrugada, eles estavam voltando para a Itália, depois para o Brasil na terça-feira. Estejam orando por essa família, em nome de Jesus.